Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que vão chegando já vão dizendo como é que tá saindo o áudio. Pai do Senhor para quem está chegando, Pai do Senhor para a pastora, Pai do Senhor para os irmãos que estão chegando. Só vai nos dizendo como é que está o áudio. Tá bom, irmão? Nos diga aí como é que está o áudio. Se está saindo bom. Amém. Hoje nossa live de ensino tá saindo bem o áudio? Alguém comenta aí se tá saindo bem o áudio. Quem já tá chegando já vai me falando o áudio. Como tá o áudio? Como tá o áudio, irmãos? Estão me ouvindo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aí o tema que nós vamos nessa noite estudar. Louvado seja o nome do Senhor. Problema técnico. Retornei de novo. Glória a Deus. Tá bom o áudio, irmãos? Coloquei aí um fundo musical. Tá saindo aí o fundo musical? E a minha voz, presbítero Emerson, Rafael, como é que tá saindo? A minha voz tá boa? Estão me compreendendo, os irmãos? Você que já tá chegando, já vai compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre... Meu áudio tá bom, né? Isso. Tá bom. O áudio... Beleza, tá bom. É isso que eu queria que os irmãos me falassem. O áudio tá bom, né? Glória a Deus. Tudo certo, glória a Deus. Então, quem já tá chegando... já vai compartilhando, divulgando hoje a nossa live nessa quarta-feira. Hoje seria o nosso culto presencial na nossa congregação de número 3, ali na Cidade de Deus, na rua São João, número 933. Mas nós estamos não aglomerando nos dias de semana, estamos evitando todo o cuidado e estamos fazendo nossos cultos online, e os irmãos têm a liberdade de estar conosco para junto aprendermos a palavra de Deus. Eu coloquei o tema, o título. Pegue aí o papel, a caneta. Pegue a sua Bíblia. Tá bom? Se alguém puder colocar aí nosso texto que eu coloquei na nossa live. Nosso texto está lá em primeiro livro de Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo é o 23, que vai falar sobre
o que iremos abordar nessa noite? O processo da salvação, que ocorre em 3 tempos. Que tempo são esses? No espírito, na alma e no corpo. Se alguém puder colocar o texto, aí os irmãos estão online já, irmão Emerson, pastora, alguém, nossos irmãos que já estão chegando. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo é o 23, que fala sobre esse processo que o apóstolo Paulo ele registra para nós, para esta obra gloriosa que Jesus ele começou. Amém? Glória a Deus. Já pegaram a caneta? Se alguém puder colocar, escrever aí, alguém puder escrever da forma que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Deixar aí para os irmãos que forem chegando, as pessoas que forem chegando. O processo da salvação. Como ocorre? Para a gente entender, meus irmãos, primeiramente, como ocorre, como acontece o processo de salvação, nós precisamos entender como o ser humano é constituído, ou como o ser humano ele é formado. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus ele cria o homem no jardim do Éden, do pó da terra, a Bíblia vai nos dizer que Deus, com as suas próprias mãos, ele faz ali o ser humano do solo. E a Bíblia diz que o Senhor sopra no homem o sopro da vida, que é chamado o Ruach. Deus sopra no homem a vida, e a Bíblia diz que a partir daquele momento o ser humano, o homem passou a ser um ser vivente. O homem tinha a matéria que Deus tinha feito, o corpo, e agora Deus põe dentro do homem a parte imaterial, que é o espírito. E a Bíblia diz que o homem passou a ser uma alma vivente, ou seja, o homem passou a interagir, passou a ser um ser que se raciocinava, que entendia, que compreendia, que sabia o que estava acontecendo, que compreendia tudo o que se passava no jardim do Éden. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias Deus vinha e tinha uma conversa, tinha uma comunicação com o nosso pai Adão. E essa comunicação era a intimidade. Mas a Bíblia vai também nos dizer que, por um momento, o nosso pai Adão, ele perdeu esse contato. Pois está escrito no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 vai contar toda a forma, a criação, capítulo 3 diante vai nos mostrar a queda, aonde dá a origem, a situação que o homem
cometeu para chegar até nós. E a Bíblia diz que o Senhor disse para o homem que de todos os frutos que existiam no jardim ele poderia se alimentar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no jardim. Porque o Senhor Deus falou que no dia que o homem comesse, naquele dia, ele morreria. E a Bíblia vai nos dizer que eles comeram, tanto o homem como a mulher, e a Bíblia vai nos dizer que naquele dia eles morreram. Você vai me dizer, mas como, Momar? Se a Bíblia vai nos dizer que eles saíram do jardim e foram viver uma vida, tiveram filho e chegou até nós. Mas nós notamos que algo aconteceu, algo muito triste aconteceu no jardim. A Bíblia vai nos dizer que Deus novamente desceu. E Deus diz bem assim: Adão, Adão, aonde tu estás? E essa pergunta não é uma pergunta dentro da geografia, dentro do espaço, porque Deus estava vendo e Deus estava olhando e sabendo aonde Adão estava. Mas essa pergunta que Deus faz para Adão: Adão, aonde é que tu estás? É porque naquele momento que Adão e Eva desobedeceram, eles constituíram uma barreira, não entre Deus e homem, mas entre eles e Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que naquele momento foi-se quebrado a ligação de perfeição que tinha entre o homem e Deus. Ou seja, Deus não conseguia mais se comunicar com o espírito do homem. E naquele dia, Adão e Eva tiveram a primeira morte, que é a morte chamada espiritual, quando o homem não consegue mais se relacionar. E nós vamos ver que a partir daquele momento entrou o medo, entrou o desânimo, entrou a morte, entrou a corrupção, e o homem foi se degradando e degradando. Por que eu estou levando os irmãos a esse ponto? Porque para os irmãos entender o processo da salvação, nós precisamos entender aonde tudo começou. O homem se perdeu no espírito. Depois o homem foi se degradando e foi perdendo a sua semelhança com o próprio Deus. Que semelhança ela é essa? Semelhança de amar o próximo, semelhança de respeitar, semelhança de ser altruísta, a semelhança de respeitar, o afeto, que é a semelhança, porque a Bíblia diz que Deus ele é o amor. Então o homem foi perdendo isso. E a alma do homem foi se corrompendo até chegar o último estágio, que é a morte do corpo, aonde tanto Adão como Eva chegaram a morrer. Então eu quero falar sobre este processo, o processo da salvação. Mas para os irmãos compreender e entender, os irmãos têm que saber o que é uma alma, o que é o corpo e o que é o espírito. Como eu citei no começo da nossa live, Deus fez um corpo. Por que Deus fez um corpo? Porque sem o corpo nós não conseguimos nos comunicar com o mundo físico. Imagine se a gente fosse só espírito, como a gente ia se comunicar com o mundo físico, com a matéria. Então Deus ele fez um homem do pó da terra e soprou nele o ruach, o sopro de Deus, a vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Até nesse ponto, os irmãos estão nos entendendo, os irmãos estão nos entendendo, sobe aí o coraçãozinho, vá escrevendo alguma coisa,
a reação, eu quero ver a reação dos irmãos. Os irmãos estão me entendendo, estão me compreendendo, estão subindo, isso, beleza. Estão me entendendo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu sigo a linha teológica que nós somos um ser tripartido. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então, aonde nós se perdemos, o homem se perdeu, era necessário uma restauração. E quando você vai ler o livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando Deus fez todas as coisas, fez toda a criação, tudo que Deus tinha feito, Deus ele descansou. E no original está escrito, Deus ofereceu uma oferta de sacrifício de redenção. É tipo quando você compra um objeto seu, vou dar aqui um exemplo bem simples para os irmãos entenderem. Quando você compra um carro, uma moto, e você põe aquela moto, aquele carro no seguro. Você sabe, se por acaso acontecer um furto, um roubo, ou algum dano àquele seu bem, você tem o seguro para resgatar aquele seu bem. E esse sacrifício de redenção que Deus oferece no sétimo dia, quando está escrito que descansou Deus. Por que Deus descansou? Porque Deus tinha a plena certeza de que tudo que ele tinha feito estava garantido, estava assegurado, porque ele tinha feito uma oferta de sacrifício de redenção. Aí você vai dizer, mas não, Marco, não estou entendendo, que negócio é esse de oferta? Quando você vai ler o livro de Apocalipse, vai dizer bem assim, este é o Cordeiro que foi morto antes mesmo que o mundo existisse, já tinha sido oferecido o Cordeiro. E esse Cordeiro, quando nós vamos estudar, é Jesus. Beleza. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não improvisou. Deus, ele sempre esteve e sempre está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu e nunca vai perder. Então, nós somos um ser que tem um corpo, que tem uma alma e que tem um espírito. E agora, como é que começa esse processo? Esse processo, meus irmãos, ele começa da mesma forma aonde foi perdido. E uma outra coisa, irmão, quando a gente vai estudar um pouco de uma matéria que se chama psicanálise, ela vai dizer que a alma também ela é dividida em três, em emoções, sentimento e razão. Eu tenho razão, eu tenho sentimento, eu tenho emoções. Tudo isso eu tenho. Eu tenho minha vontade, eu tenho meu desejo, tudo isso eu tenho. Todos nós temos, todo ser humano tem. E eu coloquei o texto de referência para os irmãos, para que os irmãos pudessem entender que segundo 1 Tessalonicenses, segundo escreveu Paulo, capítulo 5, versículo 23, vai nos dizer que Paulo vai dizer que Deus ele complete, realize a obra nessa santificação no espírito, na alma e no corpo. E vocês vão notar que existe lá uma letra, um E ou uma vírgula.
E essa vírgula ou esse e, ele nos quer dizer que é um verbo de ligação, que ele está dizendo que corpo, alma e espírito, eles estão ligados, estão juntos, faz parte desse processo que Deus ele colocou no ser humano. Então, Adão, no dia que ele pecou, o Adão perdeu a sua ligação com Deus, no espírito. Naquele dia, Deus não conseguia mais se comunicar com Adão. O Adão não podia mais. Por isso que ele foi tirado do jardim do Éden. Aí depois que vem essa morte, vem um outro processo, porque quando nós vamos estudar, nós vamos entender, irmão, que o homem, o ser humano, não foi criado para morrer. Mas depois vem a morte da alma, através do pecado. O Adão só morreu porque ele pecou. Então veio o processo na vida do homem, o pecado. E esse processo levou o homem à prática do pecado. E isso fez com que o homem chegasse a morrer, a envelhecer e chegar à situação de morrer a morte física. A morte física é a degradação da alma do homem. O homem vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, e quando chega o momento em que o homem morre, há o desligamento. É o que está escrito, se você quiser anotar, essa morte, o nosso irmão Tiago escreve, Tiago capítulo 2, versículo 26, que Tiago vai nos dizer, no capítulo 2, versículo 26, que a morte, no original grego, é desligar. Então, quando o homem deixa o corpo físico, ele se desliga. E a Bíblia vai nos dizer que o homem retorna, volta às suas origens. Todo mundo que morre, volta à origem. Qual é a origem? A origem minha e a sua origem é Deus. A gente volta à nossa origem. Por que a gente volta à nossa origem? Porque nós precisamos prestar conta por tudo aquilo que nós praticamos ou deixamos de fazer no corpo. Glória a Deus. Então, até aqui os irmãos me entenderam, estão me compreendendo do que eu estou falando dentro desse processo de espírito, alma e o corpo? Muito bem, glória a Deus. Vai subindo aí o ok, vai subindo o coração de amém, glória a Deus. Então vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, meus irmãos, aonde o homem tinha se perdido, aonde começou, era necessário, a restauração tinha que começar por lá, na forma que tinha acontecido. Aonde o homem tinha se perdido, aonde o homem tinha cometido o pecado. Agora eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e... Deixa eu só ver um negócio aqui, meus irmãos. Tá. Queria que os irmãos pegassem a sua Bíblia e fosse lá no livro, segundo escreveu evangelista João, o capítulo 6. Se alguém puder colocar novamente essa passagem bíblica, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 47. Se alguém puder colocar aqui nos comentários,
para quem depois entrar na nossa live poder entender, compreender o que eu estou falando. Agora eu quero entrar dentro de duas palavras, de dois vocábulos gregos que são utilizados para salvação no Novo Testamento. O primeiro se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, o versículo é o 47. Amém? Se alguém puder colocar aí, escrever. Ô pastora, irmã Graciane, irmã Flaviane, irmão Wallace, ou irmão Rafael, outros irmãos que estão aí online, puder colocar. E a outra passagem está lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 16. Existem dois vocábulos no original grego que se escreve sozo e o outro é soteria. Em João capítulo 6, versículo 40, muito bem, a irmã Flaviana colocou, Marcos. Agora, se alguém puder colocar isso, o pastor também colocou. Agora, João 6, 47, se alguém puder colocar aí, que vai nos dizer lá em João capítulo 6, 47, que Jesus disse que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus, tem a vida eterna. Ponto. Acabou. João, muito bem, a Flaviana colocou. João 6, 47. Muito bem. Não, pastora, não é 1 João, não. É só o Evangelho de João. Lá em... Isso, muito bem. Os irmãos estão... Muito bem, glória a Deus. Os irmãos estão participando. Então, em João, capítulo 6, versículo 47, vai dizer que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aqui, no original grego, que foi traduzido para salvação, é a palavra sozo. Agora eu queria que alguém fosse lá para o livro de Marcos, capítulo 16, que vai dizer que Pai do Senhor, pastor, não tem mais, o pastor está chegando, uma responsabilidade aí. Se alguém puder colocar, se alguém puder copiar, ou então escrever, não só colocar a citação, mas puder escrever, como está escrito lá em João capítulo 6, 47, e outro irmão puder ir lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, e escrever e jogar aqui na nossa live, para quem depois entrar, puder pegar e entender realmente o raciocínio. Em João está escrito que todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Ponto. Tem a vida eterna. Esse é o ponto. Aqui a palavra, o vocábulo, é o sozo. E o que quer dizer a palavra sozo? Sozo quer dizer livre do inferno. Liberto da condenação do inferno. Muito bem, a irmã Flaviana colocou. Muito bem, glória a Deus. Acho que a irmã Flaviana colocou agora Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Muito bem. E lá em João capítulo, obrigado diaconisa Flaviana por estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor. E lá em João 6,47 diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aqui a palavra é sozo.
é sozo no seu original. Irmão. Muito bem, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Agora eu quero que os irmãos escrevam a palavra sozo aí do lado. O que significa a palavra sozo no seu original? No seu original quer dizer livre do inferno, liberto da condenação do inferno. Gravaram? Livre do inferno e livre da condenação do inferno. Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, eu garanto, ele está livre da condenação do inferno. Ele está livre da ira futura. Aí quando a gente vai lá para o livro de Marcos, capítulo 16, diz que quem crê e for batizado será salvo. E agora? Será que Jesus está se contradizendo? Ele disse que só é preciso crer. Agora ele está dizendo que além de crer, tem que ser batizado. Aqui, os nossos tradutores usaram uma outra palavra para a salvação, que é soteria. Escreve soteria, irmãos. Soteria. Essa palavra soteria, ela quer dizer passou pelas águas do batismo. Além dela ser salva, ela passou pelas águas do batismo. E essa palavra soteria também é uma disciplina que quem já teve o privilégio de estudar teologia sistemática, tem uma matéria lá que se chama soteriologia, que é a doutrina da salvação, que vai trabalhar e vai nos trazer a informação desse conteúdo tão maravilhoso. Vamos deixar para lá a disciplina de soteriologia, vamos ficar só com a palavra soteria, que quer dizer passou pelas águas da salvação. Olha só. Agora eu queria que os irmãos fossem para a passagem de Jesus com Nicodemos. Gostaria que os irmãos fossem lá para aquela passagem que Jesus tem um encontro com Nicodemos. E a Bíblia vai nos dizer que naquele encontro, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário o homem nascer da água e do Espírito. Para ver o reino de Deus, é preciso nascer da água e do Espírito. E aqui vocês veem as duas palavras que eu falei nessa noite: soteria e sozo. Livre da condenação, mas teve algo a mais, passou pelas águas do batismo. Por isso sempre eu digo, muito importante ser batizado nas águas. Se o próprio Jesus, que era perfeito em glória, em santidade, ele desceu às águas para deixar um exemplo para mim e para você, é necessário participar do batismo nas águas, porque faz parte do processo de salvação na nossa alma. Muito bem, vamos prosseguindo, meus irmãos. E agora? Tem como se perder o que é feito no Espírito? Não, meus irmãos. Porque aquilo que é feito no nosso Espírito é feito uma vez só. João, na sua epístola, escreveu que aquele que é nascido de Deus não peca mais. Agora vai dar um nó na cabeça dos irmãos.
Que negócio é esse? Como é que é? Como é que alguém nasce de novo e não peca? Por quê? Eu peco, você peca. Vamos recapitular para entender. João capítulo 6, versículo 47, Jesus está falando da salvação no Espírito. Jesus está dizendo que aquele que crê nele tem a vida eterna. Quando João diz que aquele que nasce de Deus não peca mais, João está dizendo que todo espírito que se une com o Senhor, ele não pode mais morrer. Aqui fica muito claro na palavra de Deus que não tem como separar aquele que se ajunta com o Senhor, aquele que se faz um com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, meus irmãos, não tem como tirar o teu espírito, porque o Espírito do Senhor veio, se juntou com o seu. Quando a gente vai estudar, sempre tem muitas perguntas na academia. E uma das perguntas que sempre se faz é bem assim, mas poxa, por que Deus ele deu uma segunda chance para o homem? E por que Deus não deu uma segunda chance também para os anjos que foram criados? Nós precisamos entender, irmãos, o que é um espírito. O que é um espírito? Um espírito, ele é uma alma, ele é um espírito que tem uma alma. Note bem isso, escreva isso aí para você nunca mais esquecer. O que é um anjo? Ele é um espírito que tem uma alma. Porque eles têm desejo, eles têm emoção, eles têm sentimento, eles estavam sujeitos a pecar, por isso que eles pecaram. E o que é o homem? O homem é um corpo que tem uma alma. Olha só a diferença. Nós somos um corpo que tem uma alma. Está escrito lá no livro de Gênesis. Deus fez o homem e soprou nele ruach, o fôlego de vida. E a Bíblia vai dizer, e o homem passou a ser um ser vivente, a alma. Olha só, não tinha como Deus restaurar os anjos, porque o espírito dos anjos está preenchido com a alma. Já o homem não. O nosso espírito sempre esteve vazio. É por isso que a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor são um. Aleluia, oh glória. É muito forte. Essa revelação é forte, meus irmãos. Isso aqui é comida. É muito forte isso aqui. Porque o nosso espírito sempre esteve. Parece bem assim, poxa, Deus já fez o homem com escape. Não, é porque Deus ele é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. A nossa alma sempre esteve vazia. Nossa alma, nosso espírito. Aleluia. E o que é Deus? Deus é um espírito que tem uma alma. Então, o Espírito de Deus vem e preenche o nosso espírito, porque o nosso espírito estava vazio. Por isso tem aquela passagem que diz bem assim, que quando Jesus fala aquela situação do dono da casa que é mandado para fora, e é para o dono da casa cuidar da sua casa, porque quando ele vai, ele fica dando voltas, e depois ele quer voltar para casa. Jesus está falando ali da nossa vida, nossa vida espiritual, porque o espírito do homem sempre esteve e sempre vai estar preenchido com Deus ou desprovido de Deus.
E o desejo de Deus é que nós sejamos um com o Senhor. Até aqui os irmãos estão me entendendo? Estão me entendendo até aqui? Estou falando uma linguagem bem simples, os irmãos estão entendendo? Estão entendendo, irmão? Sobe aí a like, o coração para me entender, se os irmãos estão me entendendo. Os irmãos estão entendendo até aqui, onde eu falei sobre o processo da salvação, que acontece em 3 etapas. Primeiro, no Espírito, aonde aconteceu, aonde Adão se perdeu. Depois, na alma, que nós vamos já nos aproximar de lá. Então, sozo e solteria, livre do inferno, livre da condenação do inferno, e que passou pelas águas do batismo. Passou pelas águas do batismo. Isso é para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, sozo ou solteria, livre da condenação futura ou livre do inferno, e que passou pelas águas do batismo. Glória a Deus. Então não está em contradição João 6,47 e nem Marcos 16,16. São 2 palavras que são traduzidas para a salvação com significados distintos. Mas para mim entender, irmãos, o que é livre da condenação do inferno, da condenação futura, eu preciso entender o que é inferno. Porque existem muitas traduções na língua portuguesa que traduzem por inferno, que realmente não é inferno. O que é o inferno? A palavra inferno é uma palavra latina que foi traduzida para infernos, que quer dizer profundeza ou mundo inferior. Essa é a tradução para nós de inferno. O inferno é um lugar que existe, é um lugar real. Jesus falou muito do inferno. Jesus advertiu muito para que as pessoas elas não fossem para esse lugar. E Jesus também nos instrui dizendo que existe uma possibilidade de não ir para lá, é crer nele. Existe também uma outra palavra também que é traduzida na nossa língua portuguesa, a palavra Gehenna, também que traduz para o inferno, mas no seu original essa palavra Gehenna, ela se refere ao vale de Rinom, que a gente encontra essa passagem se vocês os irmãos quiserem conferir, no livro de Isaías, capítulo 15, do versículo 8, 16 a seguir. Também você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 23, 10. Você também vai encontrar no livro de 2 Crônica, 33, verso 6. Esse era um lugar que ficava ao sul de Jerusalém. Vamos dizer, é tipo um local que se queimava, vamos dizer, tipo um grande lixão. E lá ficava se queimando. Isaías até usa uma tradução dizendo que é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Entendeu, meu irmão?
Então, é isso que muitas das vezes é traduzido na nossa língua portuguesa, essa palavra Gena como inferno, mas não é um outro local. Também o inferno, meus irmãos, que Jesus ele fala, é um lugar que existe, é um mundo que existe, e todo mundo que for para lá vai estar consciente, sabendo de que tudo do que está acontecendo lá. Porque no momento em que acontece o desligamento do corpo físico, o imaterial, ele retorna, está escrito no livro de Eclesiastes, que o corpo retorna ao pó, à sua origem. É igualmente a mesma palavra que se escreve, se traduz para Adão. Adão, no grego, no original, é Adamash, ou seja, terra vermelha, da onde ele foi tirado. E a mulher, agora esse momento me fugiu o nome da mulher, quando foi trazida, que ele vai dizer, essa agora é osso do meu osso, carne da minha, mas não sei se essa palavra machixe, é quase como machixe, é uma outra que eu tiver a oportunidade de falar para os irmãos, mas quer dizer que também do homem ela foi tirada, a mulher do homem. Então, isso, meus irmãos, é uma realidade. O inferno existe e a alma pode ir para lá, aqueles que se negarem, porque a Bíblia diz que o inferno ele foi criado como a ira de Deus, e a ira de Deus não é para o homem. Esse lugar foi criado para corrigir os anjos que eu falei para vocês, que não tinha como fazer um resgate por eles, porque o espírito deles já estava preenchido com a sua alma. Eles pecaram em um pecado original. Quando você vai estudar esse pecado original, existe a palavra escrita mal, o mal com L e o mal com U. Eles pecaram um pecado com mal, o mal com U, que é um pecado eterno, que é um pecado que não tem como existir resgate. Por quê? Porque eles já estavam preenchidos o seu espírito com a sua alma. E nós ainda existe solução para as nossas vidas. Glória a Deus. Alguém pode subir o coraçãozinho aí, está entendendo? Aleluia. Jesus, ele realizou esse sacrifício para poder nos restaurar. Então eu já falei no espírito, eu já falei um pouco da alma. Agora eu vou falar um pouco, aleluia, para os irmãos dessa salvação no corpo. Quando vai acontecer? Não, vou formular a pergunta. Irmãos, realmente o que é que o crente pode perder? Sendo que nós aprendemos hoje o que é feito no teu espírito, que foi feito no teu espírito. O Senhor se uniu com o teu espírito. E João escreve que aquele que se une com o Senhor são um. E aquele que nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus? Você, que reconheceu Jesus. Ninguém reconhece Jesus a não ser pelo Espírito. Você reconheceu Jesus. Jesus está no teu espírito. Agora existe que o apóstolo Paulo vai dizer que é feito o processo de renovação de mente. Me foge da memória no capítulo 12, isso está escrito no capítulo 12 de Romanos. Se for isso, irmãos,
se eu não estiver agora fora da minha memória, mas fala da renovação de entendimento. Essa renovação de entendimento, de mente, ela acontece na nossa alma. E isso eu posso perder. Tudo que é feito na minha alma eu posso perder. Sim, você pode perder. Exatamente o que você está me ouvindo hoje, você pode perder. Por isso que a Bíblia diz que vai acontecer um tribunal que é chamado de Bema no original, Bema, Tribunal de Cristo, onde os guerreiros, deixa eu dar uma volta, nem todo mundo é obrigado a saber, mas eu tenho que falar para os irmãos ficar entendendo. Bema era um lugar onde os guerreiros, os valentes que vinham da guerra, da batalha, eles passavam e chegavam ali e receberiam a sua recompensa, receberiam o seu galardão, o seu prêmio pelo imperador. E o apóstolo Paulo, entendendo e compreendendo sobre isso, ele usa essa alusão, dizendo para nós que um dia nós nos encontraremos diante do Senhor no Bema, no tribunal de Cristo, onde nós seremos avaliados. Eu vou usar esse termo, avaliado, não julgado, mas avaliado. Tudo que nós fizemos no corpo, tudo que a nossa alma desejou, tudo aquilo que você fez. Tire da sua cabeça esse negócio de ter uma coroa lá no céu, vai receber uma coroa, vai ter um monte de pedrinha. Meu irmão, vai ser tanta pedra, vai ter gente que vai andar assim, a cabeça assim, ó, com a cabeça torta assim, ó, de tanta pedra na sua coroa. Mas essa coroa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo, ela é um símbolo de autoridade. Ela é um símbolo de lugar no reino de Deus. Aleluia. O meu desejo, o desejo do Senhor é que todos nós tenhamos um lugar no reino para reinar junto com o Senhor. Aleluia. Então, o que é feito na alma, isso a gente corre o risco de perder. Tá bom, meus irmãos? O que é feito na nossa alma. Isso, infelizmente, a gente corre um grande risco de perder. Mas salvação não, tá? Eu sempre já ensinei e falei que aquele que se une com o Senhor são um. O que o Senhor fez no teu espírito, está escrito lá em João. Aquele que nasceu de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus disse: aquele que nascer da água e do Espírito, esse não tem como se perder. Esse novo nascimento. Tem muita gente que não sabe o que é o novo nascimento. O novo nascimento é aquilo que Adão perdeu. O Senhor não conseguia mais descer. Aleluia. Não conseguia mais descer no Espírito, porque o Espírito é o nosso elo, que escreveu o profeta dizendo que chegaria o dia em que Deus não escreveria mais a tábua em papel, nem em pedra, porque chegaria o dia em que Deus escreveria a sua lei, faria um novo pacto, uma nova aliança, e Ele escreveria no nosso coração. Esse coração aqui, no seu original, Deus está falando do nosso espírito, da nossa alma. Deus, ele viria e habitaria novamente. Deus viria e desceria no nosso espírito, que o apóstolo Paulo chama de casa. Ele viria e habitaria na sua casa, e de lá ele não sairia mais. Não tem como perder aquilo que Deus fez no teu espírito. Mas nós corremos um grande risco de perder tudo aquilo que é feito na nossa alma, que o apóstolo Paulo vai dizer que é a renovação. Existem algumas palavras, não sei se os irmãos estão anotando,
vou dar as 3 palavras mais utilizadas no grego para falar da alma. Quando você vai se aprofundar, eu recomendo os irmãos se aprofundar um pouco, estudar a matéria de psicanálise, muito boa essa matéria, você estudar, que ela vai falar sobre o bios, o psique e o zoe. Essas são a vida da alma. Uma certa vez eu vi uma pergunta de alguém dizendo bem assim, e os animais que morrem, eles vão para Deus? Essa é uma pergunta um pouco... se você não tiver um conhecimento, você não entender o que é um homem, o que é um animal. O animal, ele tem uma alma, mas ele não tem um espírito. E a Bíblia diz que todos que retornam para Deus é porque tem um espírito. Existe uma prestação. E os animais, eles têm o bio, a vida na carne. Por isso que Deus, ele orienta o povo judeu a eles derramar o sangue, porque a vida está no sangue. Crente não come aquela comida lá, que agora eu esqueci o nome, que degola o animal, apara o sangue, e daquele sangue faz lá a comida. Crente que conhece a Bíblia, ele não faz isso, porque no sangue está a vida. Também, outra orientação também, falando sobre o bios, a vida na carne. Também não é recomendado comer no leite o filho do animal, você pegar e cozinhar ali no leite da mãe. A Bíblia não recomenda a gente fazer isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Então, bio, a vida na carne. O psique é a vida da alma. E o zoe é a vida no espírito, que nos dá esse entendimento do que nós somos. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos instruir sobre a salvação, esse processo de salvação que acontece na nossa alma, que se encontra depravada, distanciada, distante e longe de Deus. Então, anota aí, meus irmãos: salvação da alma, renovação de entendimento, aonde a nossa alma vai ser reprogramada no Senhor. Salvação no Espírito se chama novo nascimento. Salvação no Espírito, novo nascimento. Salvação na nossa alma se chama renovação de entendimento. E como é que acontece isso? Pela explicação, pela explanação, pelo ensino, pela instrução da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe renovação de entendimento, não existe crescimento, não tem como aquilo que foi desfeito, a imagem e a semelhança que Adão tinha, que agora a Bíblia ela vai nos dizer que Jesus é o último Adão, não existe um outro Adão, Jesus é o último, ou seja, Jesus é o Adão perfeito, e a Bíblia diz que nós agora nos unimos com Ele, nós seremos um para a glória do Senhor nosso Deus. E o último processo que vai acontecer, que será a glorificação no corpo. Quando é que vai acontecer isso? Quando o Senhor voltar, quando o Senhor regressar para buscar a sua igreja. E Paulo escreve que o homem natural vai se revestir da imortalidade, o corruptível da incorruptibilidade. Aleluia. Tem gente que não entende porque quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia,
ele não foi e não ficou para lá, porque o processo de glorificação é 40 dias. Foi o período que Jesus passou ali. Aqueles 40 dias que Jesus passou ali foi o processo para o seu corpo ser totalmente glorificado. E a Bíblia diz que após os 40 dias que ele passou ali instruindo, ensinando o seu discípulo, a Bíblia diz que ao terminar os 40 dias ele retorna. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que quando Maria foi tentar o deter, ele disse que não era para ela o segurar. Por quê? Porque Jesus era a oferta de sacrifício, de redenção, para restaurar todos aqueles que crescem no Senhor Jesus. Jesus era o primogênito de todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, para a gente recapitular e finalizar a nossa live de hoje, o processo de salvação que acontece e ocorre em 3 tempos: no espírito, na alma e no corpo. Sendo que aquilo que é feito no espírito não existe possibilidade de se perder, mas aquilo que é feito na alma e no corpo existe uma grande possibilidade. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda e diz para nós que aquele que está em pé, ele fique vigilante para que ele não possa cair. E quando ele diz esse cair, é a gente chegar a trazer o escândalo, a trazer o mau exemplo para as pessoas. E hoje, no mundo ao qual nós estamos vivendo, nós vivemos tantos maus exemplos, tantos maus testemunhos de tantas pessoas que se dizem ser cheias de Deus, mas na verdade ainda não tiveram um nascimento, ainda não aconteceu uma renovação na sua alma. A sua alma ainda continua necessitando de uma renovação de entendimento para que ela possa entender e compreender. No Espírito nós somos salvos pela nossa fé. Finalizando, no Espírito nós somos salvos pela nossa fé. Na nossa alma nós somos salvos pela renovação através da palavra de Deus. E no nosso corpo nós seremos salvos através da glorificação na ressurreição de todos os mortos. Sejam aqueles que já estão nos esperando, descansando no Senhor, ou nós que estamos vivos, porque a qualquer momento o Senhor virá e Ele escreveu que Ele completará a obra na minha e na sua vida. Ele vai completar a obra. Os irmãos entenderam? Todo mundo entendeu? Amém? Vamos já finalizar. Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Sobe aí coraçãozinho. Todo mundo entendeu? Irmãos compreenderam? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos entenderam? Amém, irmão. Para mim sempre é uma satisfação, sempre para mim é uma alegria imensa. Mesmo a gente passando por esse momento de pandemia, né, meus irmãos? Mas Deus, Ele tem nos guardado, Deus, Ele tem nos protegido,
e tem nos livrado. Logo, 2020, a gente, tipo eu, a gente não tinha muita perca assim, de pessoas próximas. Agora, 2021, muitas pessoas próximas de mim, muitas pessoas que eu conheci, que eu tinha proximidade, elas já foram. E oramos um pelos outros. Você ora por mim e eu oro por você, para que Deus ele nos guarde como tem nos guardado, nos proteja e que nós possamos, quando tudo isso passar, estarmos juntos no templo, sentindo a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus numa live como essa. Mas é tão maravilhoso a gente estar junto, ali cantando, celebrando, adorando, chorando na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Sexta-feira será a live que será transmitida mais uma vez pela nossa pastora. Tem uma convidada que vai estar ministrando na sexta-feira. Eu creio que será uma live poderosa, será uma live como foi a de sexta-feira passada. Muitas vidas serão alcançadas, nós seremos alimentados, nossa alma vai receber a palavra. E que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Vamos orar, irmão, nesse momento, agradecendo por essa oportunidade. Nosso Deus e nosso Pai, eu apresento, Senhor, os nossos irmãos. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que nos ouvem de perto, de longe. Que essa live, ela vai alcançar. Que cada pessoa, Pai, que for ouvir o ensinamento da Tua palavra, que o Senhor entre no seu espírito, que o Senhor trabalhe na sua alma e que um dia o seu corpo será glorificado, será transformado pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Até a próxima. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Paz do Senhor para todos meus irmãos.